começando mais uma edição do Hora Extra com as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. Mais de 10 mil carteiras de trabalho perdidas esperam por seus titulares na Superintendência do Trabalho e Emprego em Goiás. Dispensa do trabalhador na culpa recíproca. Verbas rescisórias são devidas pela metade. E a lide simulada é o tema do quadro de entrevistas. A Superintendência do Trabalho e Emprego em Goiás lança campanha para incentivar quem perdeu a carteira de trabalho a ir procurá-la no órgão. São mais de 10 mil documentos à espera de seus titulares. Seu Anésio, pedreiro de 62 anos, quer se aposentar, mas não consegue. Ele perdeu a carteira de trabalho e não tem como provar o tempo de serviço. Assim que ficou sabendo da campanha Resgate Sua Carteira de Trabalho que está perdida, lançada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiás, seu Anésio veio no mesmo dia procurar o documento, mas não teve sorte. O senhor achou a sua carteira de trabalho? Não, achei não. E agora, com todas essas informações que tinha na carteira? Eu vou pegar um espelho aqui para ver se eu consigo tudo. É isso que eu vou tentar ver se eu encontro. Já a comerciante Valdete, de 56 anos, teve um final bem mais feliz. Aqui, ó, encontrou sua carteira de trabalho, emitida em 74, de Valdete Silva Moraes. Isso aqui é a senhora? É eu mesmo. Nossa, bom demais, gente. Obrigada. Só no estado de Goiás, são mais de 10 mil carteiras de trabalho à espera de seus titulares. A falta dela pode representar grande prejuízo ao trabalhador, principalmente para aquele que está em processo de aposentadoria. Isso porque o Ministério do Trabalho e Emprego só informatizou o sistema de armazenamento de dados em 1976. As anotações feitas antes dessa data precisam ser provadas no papel. Aqui na sede do Ministério do Trabalho e Emprego, em Goiânia, há verdadeiras raridades. Entre as carteiras do trabalho perdidas, muitas são da década de 60 ou até mais antigas, como é o caso desta aqui, uma carteira do trabalho expedida em 1956. A campanha de resgate da Carteira de Trabalho e Previdência Social é realizada pela Regional de Goiás, mas documentos perdidos em outros estados podem ser localizados, já que o sistema de informações é nacional. Para pessoas que perderam a carteira no estado de Goiás, ela vai ser encaminhada para a Superintendência de Goiás. Mas o sistema de cadastro de carteiras perdidas é nacional. Portanto, pessoas que perderam a carteira em outros estados podem acessar a mesma página da internet e vão saber onde está a sua carteira caso ela tenha sido encontrada. Os documentos perdidos são geralmente entregues aos Correios, onde permanecem por 60 dias. Depois, são devolvidos aos órgãos de origem. No caso das carteiras de trabalho, são entregues aos regionais do Ministério do Trabalho e Emprego. Quem estiver à procura da sua carteira de trabalho perdida pode ir pessoalmente ao local ou acessar o site www.mte.gov.br/CTPS. A justa causa praticada pelo trabalhador e pelo empregador enseja a culpa recíproca e o término do contrato de trabalho. Veja no Fique Sabendo. Se ambas as partes, patrão e empregado, têm a sua parcela de culpa pela rescisão do contrato de trabalho, por agirem de forma contrária ao direito na condução da relação de emprego, a ponto de justificar o seu rompimento, os dois devem arcar por igual com os ônus da rescisão. O Tribunal Superior do Trabalho diz, por meio da súmula 14, que em caso de reconhecimento da culpa recíproca pela Justiça, o trabalhador terá direito à metade das verbas rescisórias, como aviso prévio, férias proporcionais e 13º proporcional.
Segundo João Cavalcante, o reconhecimento da culpa recíproca pela justiça não é muito comum, pois na prática ninguém vai a juízo para admitir que cometeu alguma falta grave capaz de ensejar o fim do contrato de trabalho. Se fizer uma busca nos tribunais, principalmente em Goiás, Tribunal da 18ª Região, nós vamos verificar que na realidade não se aplica. Por quê? Porque o empregado, quando vai na Justiça do Trabalho buscar o seu direito, sempre ele está imputando a culpa da rescisão do contrato dele ao patrão. Da mesma forma, o patrão, quando ele demite o funcionário por justa causa, ele diz que o empregado que praticou aquela causa que justificou a sua demissão por justa causa. Daí não ter o pedido de aplicação de culpa recíproca. Essa aplicação da culpa recíproca, o juiz vai fazer quando, na fase probatória do processo, ele analisa e verifica que ambas as partes cometeram essa falta grave e que houve tempo entre as duas e há uma conexão, o juiz aplica-se a culpa recíproca, mas é muito difícil. Em Goiás eu não conheço, talvez uns 2 casos onde foi aplicado, mas não por pedido de ambas as partes, ou do empregador ou do empregado, mas por aplicação do próprio juiz que entendeu na fase de instrução do processo de que havia necessidade da aplicação da culpa recíproca para a rescisão do contrato de trabalho. E nesses casos, quando a justiça, o juiz, reconhece que houve culpa recíproca, ou seja, falta grave de ambas as partes, e ele aplica, né, a súmula 14, ele estaria julgando extra petita? Não, na verdade não, porque veja bem, quando o juiz recebe uma reclamatória, onde o empregado justifica que está pedindo a rescisão indireta porque o patrão praticou alguma falta que o justificasse, o patrão vai lá e se defende dizendo o quê? Que, na verdade, quem cometeu a falta grave foi o empregado que justificou a sua demissão por justa causa. Daí, ao analisar as provas que vão ser levadas aos autos, o juiz pode aplicar a culpa recíproca, porque ele pode entender e ficar aprovado, né, através tanto de documento como da prova testemunhal, de que, na realidade, ambas as partes deram razão à rescisão do contrato de trabalho. Que ambas as partes, tanto o empregador como o empregado, praticaram um ato que caracteriza a culpa recíproca. Por exemplo, uma agressão pessoal, onde o patrão agride o empregado e o empregado revida na mesma proporção. O juiz entendendo isso, essa prova sendo bem feita na justiça, na fase probatória, ele pode aplicar a culpa recíproca e não caracteriza julgamento extra petita. O trabalhador em contrato de experiência tem direito à estabilidade provisória? A garantia de emprego de 1 ano para empregados acidentados ou com doença profissional, após o retorno da licença, deve ser estendida aos trabalhadores admitidos por contrato de experiência. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal Superior do Trabalho. No próximo bloco, conversamos com a Procuradora Regional do Trabalho, Cláudia Telho, sobre as consequências da lide simulada. Voltamos já. Inúmeros são os casos de ajuizamento de reclamatórias fraudulentas, com o objetivo de suprimir direitos trabalhistas do empregado. É o caso da lide simulada, que obriga o Poder Judiciário a apreciar e julgar falsas demandas, onde não há litígio entre as partes, contribuindo para o atraso na resolução dos processos judiciais. Sobre o assunto, nós recebemos hoje em nossos estúdios a Procuradora Regional do Trabalho, Cláudia Telho. Obrigada pela presença aqui no Hora Extra, doutora Cláudia. Eu que agradeço. Bom, vamos do começo, né? O que é uma lide simulada? Muita gente não sabe o que é isso. Na verdade, lide simulada, tecnicamente, tem uma conotação diferente da que nós conhecemos na Justiça do Trabalho. A simulação acontece quando as duas partes do processo, no caso o empregado e o empregador, se unem em conluio com o objetivo comum de fraudar a lei ou lesar terceiros. Na Justiça do Trabalho, popularizou-se conhecer a lide simulada como aquela ação na qual o empregado e o empregador também forjam uma lide, só que de maneira induzida, promovida, patrocinada pelo empregador em detrimento do empregado, geralmente a fim de obter a quitação
geral pelo extinto contrato de trabalho, o que vai impedir que mais adiante o trabalhador ajuize uma verdadeira reclamação trabalhista, na qual sejam postulados direitos oriundos do extinto contrato de trabalho. E como identificar, né? Como é que o Ministério Público pode identificar a ocorrência de uma lide simulada? A identificação, na verdade, é um processo simples, porque o trabalhador, na maioria dos casos, tem um nível de escolaridade baixo, inclusive é isso que o torna uma vítima potencial desse tipo de fraude. E basta que o juiz ou o membro do Ministério Público que esteja presidindo a investigação colha o depoimento do reclamante em uma oitiva do reclamante e faça perguntas simples para ele. E acaba que com as respostas que ele dá, a gente verifica claramente a existência da fraude, e inclusive porque a jurisprudência já se pacificou no sentido de que para a caracterização da lide simulada não é necessário uma prova em conteste, assim, uma demonstração objetiva e concreta, sendo indiciária a prova necessária para que se declare a existência da simulação. O Ministério Público do Trabalho em Goiás tem se defrontado com esses casos de lide simulada? Ou seja, há muitos casos acontecendo em Goiás? Esse não é um fenômeno novo e nem exclusivo de Goiás. Acontece no Brasil inteiro e há muito tempo. Mas, sem dúvida, nos últimos anos houve um incremento considerável do número de litígios desse tipo, sendo que nós temos, inclusive, observado que algumas empresas deixaram de observar as formalidades necessárias na rescisão contratual do trabalhador, encaminhando praticamente todos eles para a Justiça do Trabalho. Então, há uma espécie de generalização da conduta patronal em algumas hipóteses que a gente observa. E esse fenômeno, embora seja ainda desconhecida a razão de ter aumentado tanto o número de demandas desse tipo, mas eu particularmente associo esse aumento com a pacificação da jurisprudência no sentido de que as comissões de conciliação não são mais uma instância prévia que o trabalhador é obrigado a recorrer para ajuizar a ação na Justiça do Trabalho. A partir da pacificação da jurisprudência, no sentido de que a lide pode ser proposta diretamente na Justiça do Trabalho, eu tenho a impressão que migraram essas lides que antes eram propostas perante as comissões para o Poder Judiciário. Então, agora ele está mais em evidência porque está sob as vistas dos juízes e dos membros do Ministério Público. O que o Ministério Público do Trabalho pode fazer para coibir essa prática tão danosa ao trabalhador e ao Poder Judiciário? Nós temos recebido representações de trabalhadores, mas especialmente dos juízes do trabalho, quando eles identificam, se não a caracterização já da lide simulada, pelo menos indícios da existência dela, e isso tem dado origem a procedimentos investigatórios ou inquéritos civis, dependendo do caso, e nos quais nós, depois de instruídos, nós, com a oitiva de trabalhadores, com a juntada de documentos, esses procedimentos sustentam logo em seguida o ajuizamento de ação civil pública, na qual a gente formula pedidos de obrigações de fazer e não fazer e de dar. Sendo as obrigações de fazer a imposição ao empregador da obrigação de cumprir as formalidades legais para a rescisão do contrato de trabalho do seu empregado, levando a SRT ou ao sindicato profissional, na hipótese dele ter mais de um ano de contrato, para fazer a rescisão de maneira correta. A obrigação de não fazer, consistente em se abster de induzir, patrocinar, promover esse tipo de litígio fraudulento, e a obrigação de dar, consistente na imposição de uma indenização em razão dos danos sociais ou morais coletivos causados pela conduta ilícita do empregador. O Poder Judiciário, por meio da ação civil pública, tem condenado muitas empresas nessa prática ilegal? Tem havido condenações de valores razoáveis, que eu considero pedagógicos, e eu acho que a tendência é, depois não só da atuação em conjunto do Poder Judiciário e dos membros do Ministério Público, nós temos esperança que a prática seja, se não extirpada, coisa que pode ser uma esperança muito grande, mas pelo menos reduzida a níveis mais aceitáveis. É possível reverter as consequências de um processo que foi finalizado por meio de acordo e que depois descobriu-se, tratava-se de, na verdade, de uma ação fictícia? É possível.
por intermédio de ação rescisória que vise desconstituir a sentença que julgou ou que homologou um acordo celebrado numa lide simulada. Mas a legitimidade para a propositura da ação rescisória é do trabalhador. Embora haja controvérsia sobre a matéria, o nosso posicionamento é de que o Ministério Público não tem legitimidade para o ajuizamento dessas ações, porque o CPC, no artigo 478, só autoriza o Ministério Público a ajuizar a ação rescisória nas causas em que ele devia oficiar como custos legis e não oficiou, ou então naquelas em que haja um conluio de ambas as partes visando lesar terceiros, o que no caso não haveria, porque no caso seria o empregador se aproveitando da boa-fé do empregado a fim de se locupletar em detrimento dele. Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo. Nós conversamos hoje com a Procuradora Regional do Trabalho, Cláudia Telho, sobre lide simulada. Voltamos já. O Hora Extra está de volta, hoje falando sobre lide simulada, com a Procuradora Regional do Trabalho, Cláudia Telho. Doutora Cláudia, o trabalhador lesado poderá voltar a pleitear direitos que não foram quitados numa ação fraudulenta? Bom, e aí vai depender. Se na ação fraudulenta ou simulada ele tiver conferida a quitação pelo extinto contrato de trabalho, aí só por meio de ação rescisória, se houver procedência com a desconstituição da sentença que chancelou o acordo. Se ele tiver conferido quitação apenas daquelas parcelas que recebeu por meio do acordo, aí ele pode pedir a diferença das outras em ação separada, uma ação que seja real. E há casos em que o trabalhador também é envolvido nesse conluio, ele sabe realmente o que está acontecendo? Depende do caso. A participação dele é sempre no sentido de se submeter à vontade do empregador. Quando ele tem conhecimento de que ele está ajuizando uma reclamação trabalhista. E ele o faz porque é a única forma que ele tem de receber o acerto rescisório, que não seria pago de outra maneira. Porque com a lide simulada, além de o empregador conseguir a quitação pelo extinto contrato de trabalho, ele ainda obtém outras vantagens que ele não teria se fizesse a rescisão administrativa, como, por exemplo, o parcelamento. Bom, há os casos dos trabalhadores que não têm sequer conhecimento de que entraram com a ação judicial. Inclusive, é curioso porque nos depoimentos que nós colhemos perante a Procuradoria, nós, depois de explicarmos para o trabalhador o que é uma ação, para entender ao certo o que aconteceu, nós ouvimos dele, em depoimento, frases do tipo, no linguajar deles, não, eu nunca entrei na justiça contra ex-patrão, eu nunca levei ex-patrão no ministério, e sem ter noção de que, na verdade, ele ajuizou uma reclamação trabalhista, porque muitas das vezes eles chegam a conhecer seu advogado na hora da audiência judicial. O advogado, às vezes, é inclusive advogado do empregador em outras causas. Então, é muito comum que o trabalhador não tenha a menor noção do que está acontecendo. Embora, em algumas vezes, ele tenha noção, mas se submete à vontade do empregador, em outras ele não tem nem noção. No caso do trabalhador que tem consciência do que está fazendo, existe alguma punição? Ele sofre alguma punição por parte da justiça? Não, quando o juiz o escuta em depoimento e percebe que ele está ali por força da vontade do empregador e não por sua própria vontade, normalmente o juiz profere uma sentença substativa, extingue o feito sem julgamento do mérito por ausência de lide entre as partes e normalmente isenta o trabalhador do pagamento de custas processuais. Então, para o empregado, na hipótese de se descobrir que houve lide simulada, sem que tenha sido por vontade dele, sem que haja colusão entre ele e o empregador com outros fins, por exemplo, fraudar terceiros, ele não é penalizado. E a Justiça do Trabalho, caso identifique logo no começo a ação falsa, poderá condenar o advogado nesse mesmo processo? Essa matéria é extremamente controvertida. Existem precedentes de juízes que entendem que a condenação pode ser feita nos próprios autos, mas é uma posição minoritária diante da interpretação do Estatuto do Advogado, que diz que a propositura de lide temerária pode ser imposta, as consequências
dela ao advogado apenas em ação própria. Então, seria uma ação independente, embora possam haver provas irrefutáveis da existência da irregularidade, ou uma corrente que eu disse, a majoritária, entende que é necessário uma ação em separado. Mas o advogado que participar desse esquema fraudulento, ele pode ser também responsabilizado administrativa e criminalmente. Administrativamente perante a OAB e criminalmente perante a Justiça Federal por meio de ação criminal movida pelo Ministério Público Federal nas hipóteses de prática de crime de tergiversação ou patrocínio infiel. Sempre que nós, em procedimentos da Procuradoria, percebemos que foi caracterizada a lide simulada, independentemente do que nós façamos no caso concreto, nós sempre adotamos a providência de comunicar o Ministério Público Federal e a OAB. O que os juízes, na prática, podem fazer para evitar que uma ação simulada, uma lide simulada, se desenvolva até a solução final do processo? É muito difícil para o juiz, com o volume de trabalho que ele tem, se deter em cada uma dessas ações, de maneira a, em todas elas, identificar o problema. A coisa mais importante que é necessário fazer nessas hipóteses já vem sendo feito, que é a oitiva do trabalhador, sempre que haja um acordo submetido à apreciação do juiz. Então, os juízes têm ouvido os trabalhadores, isso já virou uma praxe, não há mais aquela homologação sem a oitiva prévia do trabalhador sobre o que ele acha. Mas eu tenho a impressão que um passozinho a mais pode ser dado, que seria o questionamento de algumas situações que podem ser previamente elaboradas pelo juiz para esses casos, em que ele instigue o trabalhador a dizer alguma coisa a mais que possa levá-lo a suspeitar da existência da lide simulada. A princípio, isso pode parecer um trabalho ainda maior, já diante de tanto serviço que assoberba os juízes, mas a longo prazo pode representar uma diminuição do volume de processos submetidos à apreciação do judiciário, na medida em que poderiam ficar só aqueles litígios reais. E acabar de vez com a indústria da rescisão indireta, né, doutora Cláudia? Bom, muito obrigada pela presença aqui no Hora Extra. Eu que agradeço, estou sempre às ordens. O Hora Extra termina por aqui. Obrigada por sua atenção e até a próxima semana. Não perca!